Salve, salve, você que se liga no www.radioglobo.com.br. Estamos iniciando a nossa aventura rumo aos 4.200 metros da cidade de Potosí. Nesse domingo o Flamengo faz, ou para quem está assistindo agora, já fez o seu treinamento de reconhecimento do gramado do estádio na cidade de Potosí. Estamos aqui nesse momento na estrada, subindo para essa altitude toda, e aos pouquinhos a gente vai mostrando as particularidades desse caminho. É um cenário bastante interessante, é um cenário completamente diferente, por exemplo, do que os brasileiros estão acostumados a ver. Vamos dar só um pedacinho aqui nesse início de trajeto para você, ouvinte da Rádio Globo, para você, internauta, ter uma ideia exatamente do que a gente está vendo nesse momento. A janela tem que ficar um pouquinho fechada, um pouquinho aberta para a gente poder respirar. Fechado, óbvio que é por causa do frio que faz no trajeto. Não é o mesmo frio que a gente vai ter em Potosí. Lá em Potosí, segundo consta, as temperaturas beiram o 0 grau. Agora, no caminho, no trajeto, como a gente está subindo a serra, lógico que tem um pouquinho de frio. Dá uma parada estratégica aqui na estrada para ver exatamente o comboio da delegação rubro-negra passando a caminho de Potosí. São 15 veículos utilitários que foram contratados pela delegação para subir com mais conforto, com mais velocidade, com mais segurança. Vamos dar uma olhada aqui no trajeto, né? Vamos dar uma olhada aqui no visual e acompanhar a subida desse comboio trazendo os jogadores do Flamengo. Nós já devemos estar a aproximadamente uns 3.500 metros de altitude, enfim, mais ou menos no meio do caminho até a cidade de Potosí. A imagem está um pouco tremida porque eu estou fechando bastante o foco para a gente poder identificar a delegação do Flamengo lá embaixo, no finalzinho da estrada. Essa quantidade toda de veículos utilitários trazendo os jogadores rubro-negros. Tô chegando aqui para a beira da estrada para a gente ver o comboio, né, do time do Flamengo passando. Não parece nada, parece brincadeira, mas aqui a gente tá falando, tá gravando, enfim, devagarinho a gente tá se movimentando. E a respiração, que não haja oxigênio, não é que esteja faltando ar, mas a gente já fica um pouco mais ofegante. E a gente agora, a delegação, o comboio, trazendo o time do Flamengo, já começa a se aproximar aqui dessa nossa posição. A gente está numa espécie de mirante no meio da estrada. Aqui o rio lá embaixo, La Carretera, ou a estrada como eles mesmos dizem. Aproveitar para dar uma panorâmica enquanto a delegação não passa. A gente mostrar a estrada que leva até a cidade de Potosí. Sai da foto aí, Jorge. O trajeto é realmente lento porque a estrada é uma subida, é bastante íngreme. Talvez isso explique um pouco a demora, né, da passagem desse comboio. Apesar de serem veículos utilitários e não os micro-ônibus que o Flamengo vinha utilizando, a subida é lenta, é gradativa. Aí vem eles. Os jogadores do Flamengo foram divididos nesses veículos, né? Cada veículo deve estar transportando aproximadamente... Passa o primeiro carro com o técnico Vanderlei Luxemburgo. E aí vai passando a delegação do Flamengo rumo a Potosí. Cada veículo desse comporta aproximadamente 3 jogadores rubro-negros. Isaías Tinoco passa dando tchau. E assim segue a delegação do Flamengo a caminho da cidade de Potosí. E a gente, da Rádio Globo, vai colocando você
dentro dos fatos, acompanhando esse trajeto que é histórico. Acho que nunca um time de futebol teve uma operação de guerra tão sofisticada em termos de logística para que pudesse executar uma partida de futebol. Na verdade, esse trajeto de hoje é apenas para a realização do treino de reconhecimento do gramado do estádio. Vamos continuar andando. Muito bem, de volta à estrada, estamos agora chegando finalmente à cidade de Potosí. A delegação do Flamengo já passou, já está mais à frente, já deve inclusive estar nas proximidades do estádio, e nós estamos chegando agora para mostrar exatamente como é a cidade de Potosí. Na cidade de Potosí ainda há minas produzindo prata há mais de 500 anos. E para que você que está acompanhando a gente nesse momento entender, a Argentina deve muito à cidade de Potosí. Por quê? Porque toda a prata que era extraída daqui descia até a Argentina, quer dizer, o argento, o dinheiro, chegava até a Argentina descendo os rios dessa região e acabavam caindo no Rio da Prata e aí chegavam até Buenos Aires, por exemplo. Então toda a riqueza de Potosí, a extração da prata, era escoada exatamente via Argentina. Argento, dinheiro, Argentina. Então os argentinos devem muito a essa região toda daqui. Não dá pra gente ver daqui da estrada as minas de exploração de prata, mas dá pra ver as montanhas que encobrem essas minas. Por trás dessas montanhas é que estão as minas de exploração de prata, que na época do descobrimento, época de colonização da Bolívia, há mais de 500 anos já se extraía e hoje continua em franca atividade, em franca exploração. O que você está acompanhando é uma visão periférica da cidade de Potosí. Os seus moradores com seus trajes, que a gente considera como sendo trajes típicos, mas não são folclóricos, são absolutamente usuais. Ali até hoje, esse cerro maior, esse monte maior que a gente vê aqui à frente, ó, é chamado de Cerro Rico, onde acontece a exploração da prata até hoje. Ver que existe muita humildade, né? Existe pobreza e as pessoas são bastante humildes aqui, pelo menos nessa chegada. Agora a gente faz um corte na imagem e na sequência outros detalhes da cidade de Potosí, do treinamento do Flamengo, enfim, a reação dos jogadores. Já já a gente segue nessa sequência de vídeo com as informações do Flamengo. E assim a gente acaba de chegar ao estádio Monumental de Potosí. Pelo menos é o que diz o nome. Esperava, bem da verdade, um trajeto mais difícil, uma estrada pior, um estádio mais acanhado. A bem da verdade, existe muito mito em torno das questões sobre Potosí. A estrada é tranquila, a estrada ela é estreitinha, ela é sinuosa, mas não oferece, melhor dizendo, risco nenhum a quem vem para cá. Enfim, existe na verdade um grande mito em relação a isso. A fachada do estádio Monumental de Potosí é assim, ó, dá uma olhada. Estádio Monumental Vítor Agustín Ugarte. Senhoras e senhores, estamos a 4.200 metros de altitude.
parte da imprensa, muita curiosidade até mesmo de alguns poucos aqui potosinos, né, que são os nascidos em Potosí. E o nosso próximo contato será já já dentro do estádio Monumental de Potosí. Já estamos dentro do estádio de Potosí, onde nessa quarta-feira a equipe do Flamengo, que chega para fazer o treinamento de reconhecimento do gramado, vai enfrentar o Real Potosí na estreia da pré-Libertadores da América. Vocês de repente podem me perguntar como é que está em relação à altitude. Efeitos mínimos, pelo menos por enquanto. Também não subi muitas escadas. A gente fica só um pouco mais ofegante e tem uma ligeirinha vertigem, nada de ficar tonto, nada de passar mal, pelo menos não comigo, pelo menos não por enquanto. Acho que com os jogadores do Flamengo também, tudo absolutamente normal, porque eles tentam bater uma bolinha para fazer uma espécie de trabalho de aquecimento. O técnico Vanderlei Luxemburgo, com o Antônio Melo, alguns jogadores, o Leonardo Moura, enfim, o David, o Muralha, Júnior César, goleiro Felipe também por aqui. A quantidade de jornalistas é uma coisa realmente que chama a atenção. Jornalistas brasileiros e, sobretudo, os jornalistas bolivianos. E a torcida, né? A presença do torcedor aqui no estádio, apenas para ver um bate-bola do time do Flamengo nesse primeiro momento de treinamento, de reconhecimento do gramado. Essa imagem, desde Sucre, foi basicamente assim o tempo inteiro. Estádio lotado para treinamentos, um respeito muito grande, uma curiosidade muito grande pela presença também de Ronaldinho Gaúcho. Muitos vestindo vermelho e preto. Muitos pra gente dando tchau, enfim, querendo um contato, só trocar uma ideia, tirar uma fotografia. Essa é uma panorâmica daqui do estádio de Potosí. E assim a gente conclui aqui o nosso trabalho dessa chegada, né, desse caminho, esse mito que é a cidade de Potosí, a cidade mais alta da América do Sul, com 4.200 metros de altitude, como a gente vem falando. Em alguns determinados pontos chega-se a 4.800 metros de altitude na região das minas, né, de exploração de prata. Na verdade, existe no Peru uma cidade um pouco mais alta do que Potosí, mas recentemente ela foi reconhecida como sendo uma cidade. Ela é como se fosse uma vila, tem pouco mais de 10 mil habitantes. Então, até que se faça o registro oficial, Potosí é a cidade mais alta das Américas. Espero que você tenha gostado dessa nossa viagem, desse nosso passeio e dessas nossas imagens. Reportagem Jorge Eduardo.